Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje eu trago a história sobre o prota mais azarado dos animes, que acabou reencarnando como uma espada. Estamos falando do anime Tensei Shitara Ken Deshita. Mas antes de irmos pro vídeo, Otaku, quero convidar você para se tornar um dos patronos do canal, dessa forma ajudando o canal a crescer. E futuramente ter um editor para ter mais vídeos todos os dias e trazer mais benefícios para vocês. Muito obrigado pela ajuda e vamos pro anime! Em uma noite, um homem é atropelado por um carro. Ele acorda em outro mundo e percebe que foi reencarnado com uma espada, que está embutida em um pedestal de pedra. De repente, ele ouve uma voz dizendo que ele terá um longo caminho pela frente e lhe deseja boa sorte, antes de desaparecer, o deixando ainda mais confuso do que antes. Quando ele percebe que pode usar a habilidade de avaliação, ele descobre que se tornou algo chamado de arma de inteligência, mas ele acaba por não ter um nome, ou até mesmo um dono. Ele descobre que possui habilidades de autorrecuperação e telecinese. De repente, um grupo de goblins aparecem e tentam puxá-lo para fora da pedra. Quando eles não conseguem tirá-lo, um dos goblins cospe nele e a espada fica com raiva. Conseguindo se retirar da pedra, ele se move pelo ar e, usando sua telecinese, ele facilmente mata todos os goblins, mas em vez de se sentir mal por matá-los, ele se sente realizado por estar cumprindo seu dever como uma espada e até seus status aumentam, assim como em um videogame. Ele percebe que alguns seres vivos contêm cristais e que ao destruir esses cristais, ele ganha algo chamado de experiência com cristal, que lhe permite aprender novas habilidades. Retornando ao seu local de descanso, a espada começa a se sentir solitária, mas depois fica motivada, decidindo que seu objetivo será ganhar novas habilidades para que ele possa se tornar mais forte para seu futuro dono. Em algum lugar, uma menina demi-humano de cabelos pretos deseja ter mais poder para um dia se libertar da escravidão. No dia seguinte, a espada percebe que tem que gastar mana para usar sua habilidade de telecinese, que acaba durando apenas 3 minutos. Enquanto está voando pelo ar, a espada passa o dia caçando vários monstros e destruindo seus cristais. Dessa forma, ganhando novas habilidades. Ele pode até usar pontos extras para atualizar suas habilidades e torná-las mais fortes. Durante o pôr do sol, a espada encontra um ninho de goblins e mata todos que estavam na entrada. Se aprofundando na caverna, ele encontra um grande aglomerado de goblins e, usando sua habilidade furtiva, ele facilmente mata o Rei Goblin e, em seguida, o Mago Goblin. Ao destruir o cristal do mago, ele ganha magia de fogo. Na manhã seguinte, a demi-humana escravizada continua trabalhando. Então, um dos proprietários de escravos começa a insultá-la, dizendo que ela é uma espécie patética, que não pode nem mesmo evoluir. Ela fica furiosa e, pegando uma pedra no chão, ela tenta atacar o homem, mas ele ordena que ela pare, e devido a ela estar usando um colar mágico em torno do seu pescoço, ela é forçada a ouvi-lo. No entanto, ela jura que se tornará mais forte e evoluirá algum dia. Após a espada derrotar inúmeros monstros e ganhar as mais diversas habilidades, ele está pronto para lutar contra um poderoso chefe monstro chamado Glutton, o Rei Slime. Desviando dos seus ataques, ele consegue localizar o cristal do Slime e, usando sua magia do vento, ele se impulsiona para dentro do monstro e destrói seu cristal. Tendo derrotado o Slime, a espada fica gravemente danificada, mas ele acaba ganhando a habilidade de regeneração instantânea, que lhe permite se reparar instantaneamente, porém com alto custo de mana. Ele também ganha uma habilidade chamada Armazenamento Dimensional, que lhe permite guardar as coisas, como se fosse um bolso dimensional. Depois, a espada sai para derrotar os outros chefes, sendo do leste uma cobra, do norte uma tartaruga e do oeste um tigre. A fim de encontrar monstros ainda mais fortes, ele avança para uma área mais longe. Enquanto está voando, ele não vê nenhum monstro e decide fazer uma pausa. No entanto, ele percebe que algo está estranho, e ao tentar voar novamente, ele não consegue, e percebe que não pode usar nenhuma de suas habilidades para sair do chão. Depois de um mês de espera, ele está desesperado para que alguém o encontre. Perto dali, os demi-humanos e seus mestres são atacados por um urso gigante de 2 cabeças. Enquanto todos estão em pânico, a pequena garota tenta atacar o urso, mas o monstro é muito forte para ela. Pensando em como ela quer se tornar mais forte, ela de repente ouve a espada telepaticamente lhe prometendo que ela nunca perderá se ela o libertar e usá-lo. Reunindo toda a sua força, ela consegue puxar a espada para fora e escapa do ataque do urso. Usando a avaliação, a espada descobre que ela tem 12 anos e não possui nome e pertence à tribo dos gatos pretos. Equipando a espada, a garota gato ganha todas as suas habilidades, incluindo as técnicas poderosas da espada. Se sentindo como uma guerreira que já matou inúmeras feras, a garota gato habilmente empunha a espada e mata o urso. Uma
Uma vez que a batalha termina, um dos proprietários de escravos aparece. Ele ordena que a garota gato pare de se mover, e ela não tem escolha a não ser ouvi-lo, uma vez que ela ainda tem seu colar. Quando o homem começa a espancá-la, a espada usa sua telecinese para quebrar seu pescoço e matá-lo. Destruindo o contrato que a prendia, ela agora está livre. A espada pede a garota para se tornar seu dono, e ao segurá-lo, ela diz que seria uma honra. Quando a garota gato lhe diz que seu objetivo é se tornar mais forte e evoluir, ele promete treiná-la. Então a garota gato se apresenta como Fran, e como a espada não tem um nome, ela decide chamá-lo de mestre. Mais tarde, a espada descobre que a raça das bestas geralmente podem evoluir para se tornarem mais fortes. Porém, a tribo do gato preto jamais conseguiu evoluir, e os pais de Fran estavam fazendo o seu melhor para aprender a chave para a evolução, mas eles morreram devido ao grande esforço. Por causa disso, Fran se dedicou a se tornar mais forte e evoluir. Enquanto ele está lhe ensinando, o mestre percebe que além de ser talentosa e uma ótima aprendiz, Fran também é carinhosa e gentil. Estando orgulhoso dela, ele promete com sua vida que a tornará mais forte. Enquanto estavam conversando, Fran ouve sons de luta e corre em direção à fonte. Encontrando uma carruagem sob ataque de goblins, ela rapidamente salva os viajantes. Usando uma habilidade chamada Lâmina da Aura, eles derrotam o resto dos goblins. O mestre conversa com Fran telepaticamente e lhe aconselha a não dizer a ninguém que ele é uma espada inteligente e que pode falar. O homem chamado Randall agradece a Fran por tê-lo salvado. Eles estão viajando para uma cidade chamada Alessa e pergunta a ela se quer se juntar a eles. Embora o mestre diga a ela que eles só a querem para que possa protegê-los, Fran acha que eles não são pessoas mais e vai com eles. Enquanto eles estão viajando, Randall explica que no mês passado houve muitos conflitos na planície de Maru, que fez com que muitos monstros se aproximassem mais do território dos humanos. Ouvindo isso, o mestre percebe que ele é provavelmente a causa dos conflitos. Quando Randall percebe que Fran não sabe muito sobre o mundo, ele explica a ela que os monstros são categorizados por níveis de ameaça, e que também há aventureiros que caçam os monstros por recompensas, e eles são classificados do mais baixo rank G para o mais alto rank S, e da mesma forma os monstros. Ao ouvir isso, Fran fica empolgada e decide se tornar uma aventureira. O mestre a apoia, querendo ajudá-la para ganhar dinheiro para que ela possa comer comidas deliciosas. Algum tempo depois, eles chegam à cidade de Alessa, que está repleta de vários aventureiros. O mestre decide avaliar as espadas que eles estão carregando, mas acaba se surpreendendo, uma vez que muitas delas têm um poder de ataque maior do que o seu, o que o deixa para baixo. Mas Fran o anima dizendo que nenhuma das outras espadas pode usar habilidades como ele. Na guilda dos aventureiros, uma recepcionista chamada Nell faz o seu melhor para ser educada, mas ela realmente pensa que a maioria dos aventureiros e mercenários são uma escória e devem morrer. Quando Fran se aproxima dela, Nell acha que é impossível para uma criança tão pequena se tornar uma aventureira. No entanto, quando Fran insiste que ela quer se registrar, Nell a leva para o campo de teste, para realizar uma batalha prática. Seu examinador acaba por ser um Oni excepcionalmente forte chamado Dona Dronde. Usando sua avaliação, o mestre vê o quanto seus status são elevados, mas Fran está determinada a lutar contra ele de qualquer maneira. Dona Dronde luta com um machado pesado, mas seus ataques ainda são extremamente rápidos. Ele não está se segurando contra Fran, mas ela consegue se esquivar e bloquear todos os seus ataques. Depois, o mestre usa sua magia de suporte para aumentar a força e a agilidade de Fran. Ela consegue cortar o braço de Dona Dronde. No entanto, o Oni rapidamente se regenera e continua lutando. Lançando magia da terra para contê-lo, o mestre ataca com magia de fogo explosivo avançada. Saltando no ar, Fran termina a luta usando uma poderosa técnica chamada Presa do Dragão. Tendo derrotado o Oni, Fran passa no exame. Então Nell a leva para o mestre da guilda, que é um elfo da madeira chamado Clint. Ele pergunta a Fran como ela pode usar técnicas de espada e lançar magia ao mesmo tempo, mas Fran diz a ele que é um segredo, pois o mestre a orientou para não revelar suas técnicas ou fraquezas a ninguém. No entanto, Clint a aceita como uma aventureira, já que os espíritos estão dizendo a ele que ela não possui mais intenções. Em seguida, Fran é levada até um cristal para escolher sua classe, mas acontece que ela é compatível com variados tipos de classes, por conta do mestre que está compartilhando suas habilidades com ela. Fran acaba escolhendo a classe de Mago da Espada, pois ela acha que soa legal, e isso aumenta suas habilidades de esgrima e
magia. No final, Nell lhe dá o cartão da guilda, e Fran fica feliz por ter se tornado uma aventureira. Retornando ao salão principal da guilda, Fran vende algumas partes de monstros que reuniu durante sua jornada, e recebe ouro mais do que suficiente para pagar por um bom lugar para ficar. Enquanto ela está deixando a guilda, um grupo de bandidos a impede. Eles estão a discriminando por ser da tribo Gato Preto, e acusando-a de obter o ouro ilegalmente. De repente, Nell os interrompe e dá um tapa em seu líder, dizendo que Fran ganhou seu dinheiro honestamente. Ficando com raiva, o líder do grupo a ataca, mas Fran a salva. Quando um dos bandidos insulta a Fran mais uma vez, ela usa a habilidade da lâmina da aura para cortar suas pernas em um instante. Os outros bandidos a atacam também, e usando uma habilidade chamada Vibração Blitz, que danifica seus inimigos por dentro, ela facilmente os derrota com as mãos nuas. Tendo visto Fran lutar contra os bandidos, todos na guilda ficam animados por ela. Após isso, Fran e o mestre deixam a guilda e vão até o mercado da cidade, atrás de uma loja que vende armaduras. Ao ouvir sua conversa, um homem barbudo se aproxima deles e se oferece para vender algumas armaduras. Ele só vende seus itens para pessoas que ele acha dignos, e após ter visto Fran lutar, ele fica impressionado com ela. O avaliando, o mestre percebe que ele é um ferreiro lendário chamado Garros. Após conversarem, ele os leva até sua loja, onde Garros dá a Fran um conjunto de armadura de alta qualidade, que lhe dá várias resistências. Ele quer vendê-las a Fran por um preço razoável, pois foi encomendado por alguém que não retornou de uma masmorra. Satisfeita, Fran decide comprar a armadura. Ao olhar as espadas na loja, o mestre novamente percebe que elas têm maior poder de ataque do que ele. Garros revela que tem a visão de Deus, uma habilidade especial que lhe permite ver que o mestre é uma arma de inteligência. Decidindo confiar em Garros, o mestre começa a falar com ele telepaticamente. Garros explica que embora as outras espadas possam ter mais poder de ataque, o mestre tem uma incrível condutividade de mana, que aumenta drasticamente seu poder de ataque, quando ele é revestido com mana. Ele acha que um ferreiro divino deve ter o forjado, pois ferreiros normais nunca saberiam como criar uma arma de inteligência. Esses ferreiros divinos são considerados lendários, que podem criar armas extraordinárias, e há apenas 5 deles conhecidos neste mundo. O mestre pede a Garros para fazer uma bainha para ele, e lhe diz que ele pode usar alguns dos materiais que ele e Fran reuniram. Vendo todos os materiais, Garros diz que ele pode fazer equipamentos ainda melhores do que ele vendeu, se eles esperarem por um mês. Então Garros propõe fazer um acordo com eles. Em troca do dinheiro, eles deixarão Garros ficar com o restante dos materiais, e o mestre e Fran aceitam. Após deixarem a loja de Garros, eles vão comprar algumas roupas novas e suprimentos de cozinha. Tendo comprado tudo que eles precisavam, eles vão até uma pousada. Embora seu quarto na pousada pareça normal para o mestre, Fran está animada, pois nunca tinha ficado em um quarto tão confortável. Ela é grata ao mestre pelas coisas boas que têm acontecido com ela desde que eles se encontraram. Ele promete a Fran que irá continuar cuidando dela, e o mestre começa a pensar que só veio a este mundo apenas para se encontrar com Fran. Mais tarde, Fran fica com fome, e o mestre usa sua telecinese para fazer um delicioso frango frito para ela. Fran diz que são incrivelmente deliciosos. Depois, antes de irem dormir, eles decidem usar os pontos de habilidades para maximizar sua magia de recuperação. No entanto, no meio da conversa, Fran acaba adormecendo. No dia seguinte, Fran e o mestre estão reunindo algumas plantas para concluir uma missão de rank G. O mestre está empolgado enquanto ensina a Fran sobre os vários tipos de plantas, mas ela não está nem um pouco interessada. De repente, ela ouve sons de batalha de algum lugar próximo. Acontece que 3 aventureiros estão desesperadamente lutando contra um grupo de 15 goblins, incluindo alguns hobgoblins. Seguindo o som que ela ouviu, eles encontram o campo de batalha, e Fran mata os goblins usando suas técnicas de espada, enquanto o mestre os ataca com magia da terra. Durante a luta, Fran sobe para o nível 4. Após a batalha, ela se aproxima dos aventureiros e cura todos eles com uma habilidade de alto nível chamada Círculo de Cura, e todos ficam surpresos com ela. Um dos aventureiros percebe que o aparecimento dos hobgoblins só pode ser um presságio para uma debandada de goblins, que acontece quando o rei goblin se junta com a rainha. Dessa forma, sua prole será de hobgoblins, que se reproduzem tão rápido que podem formar uma horda rapidamente, o que os torna uma ameaça de alto nível, sendo capazes de invadir territórios humanos em busca de comida, e eles podem até devastar grandes cidades, o que significa que a Alessa está em perigo. De repente, um goblin aparece e sopra uma flauta, que acaba por ser um sinal para chamar mais goblins próximos, mas Fran rapidamente o mata. Ela diz aos aventureiros para voltarem a Alessa, enquanto ela enfrenta os goblins. Ela quer tentar derrotar a horda como treinamento, e o mestre a apoia. Quando um
grupo de goblins aparece, Fran começa a lutar contra eles. Após derrotar um grande número de goblins, ela alcança o nível 8. No entanto, logo os arqueiros e magos goblins se juntam à batalha, e o número de goblins aumenta drasticamente. E mesmo quando ela é atingida por uma flecha, Fran se recusa a desistir e quer ultrapassar seus limites para se tornar mais forte. Ele estava fazendo o seu melhor para protegê-la, mas o mestre percebe que Fran não quer depender dos outros e está determinada a lutar apenas com suas próprias forças. Enquanto o mestre usa sua magia de recuperação para lhe dar apoio, ela continua lutando contra os goblins e hobgoblins. Quando a batalha termina, Fran derrotou mais de 100 goblins e atingiu o nível 12. Um grupo de aventureiros de Alessa chegam e ficam surpresos ao ver quantos goblins ela matou sozinha. Eles percebem que Fran está no nível de um aventureiro de rank D, e Fran os informa que encontrou o ninho dos goblins. Mas um dos aventureiros diz a ela que na verdade é uma masmorra, e que o mestre da guilda pediu para falar com ela. Fran se encontra com Clint e Dona Dronte, e após informá-los sobre os goblins, eles percebem que é muito provável que uma debandada de goblins esteja acontecendo. Clint pretende montar um grupo de aventureiros para conquistar a masmorra e impedir que os goblins ataquem. Ele quer que Fran se junte ao grupo, e imediatamente a promove para uma aventureira de rank F por causa de suas conquistas. Visitando Garros, Fran entrega seus equipamentos para reparo. Fran pergunta a Garros sobre o que são as masmorras, e ele diz que são provações criadas pelo deus do caos para testar a humanidade, e que podem aparecer do nada. Quando o núcleo da masmorra aparece, as criaturas mais próximas a ele se tornam mestres da masmorra, e podem criar labirintos em torno deles. Aqueles que conquistam uma masmorra geralmente encontram minerais preciosos e armas mágicas. Esses tesouros são as recompensas do deus do caos. Depois que seu equipamento é reparado, Fran vai tomar banho e se depara com Nell. Conversando com ela, Fran descobre que uma aventureira de rank A chamada Amanda é da guilda dos aventureiros de Alessa, mas ela não está presente, pois foi investigar as planícies de Marul. Quando Fran pergunta a Nell como o deus do caos é, Nell lhe conta tudo sobre os deuses e diz que o mundo foi criado por 10 principais deuses, entre os quais está o deus do caos. Depois que os deuses criaram o mundo e a própria vida, os outros 78 deuses, que são seus filhos, continuaram criando o mundo. No final, a deusa do caos espalhou o caos para fazer as pessoas lutarem pelo progresso e evitar que o mundo caísse na estagnação. Havia também um deus da guerra, mas ele era tão ganancioso pelo poder que ele se tornou maligno e desafiou os outros deuses para uma luta. Mas ele foi derrotado e cortado em vários pedaços que foram selados. No entanto, os selos não podiam conter todas as partes, e assim os orcs, goblins e outros monstros nasceram dele. E durante a conversa, Fran acaba adormecendo. No dia seguinte, Fran e o mestre visitam Garros e pegam a nova bainha antes de irem para a masmorra com os outros aventureiros. Dona Dronte é o líder do grupo e ele diz a todos que o objetivo principal é derrotar o Rei Goblin e a Rainha, para evitar que a debandada de goblins aconteça. Enquanto ele está falando, uma horda de goblins inesperadamente sai da masmorra e causa o caos entre os aventureiros. Salvando os aventureiros em seu caminho, Fran usa uma habilidade avançada chamada Salto no Ar para chegar na entrada da masmorra. Em seguida, usa uma magia de explosão para limpar o caminho. Enquanto os outros aventureiros continuam lutando contra os goblins, Fran avança para dentro da masmorra. Um tempo depois, Dona Dronte e os aventureiros conseguem entrar na caverna. Encontrando um grupo de goblins, Fran e o mestre avançam rapidamente, matando apenas aqueles que têm cristais com habilidades úteis. Usando a habilidade Pensamento Paralelo, os dois lançam um poderoso feitiço de fogo de uma vez só para erradicar o resto dos goblins. Se aventurando nas profundezas da masmorra, eles encontram 2 hobgoblins, e ao segui-los, eles acabam encontrando o Rei Goblin e a Rainha, que estão cercados por mais goblins. O plano do mestre é primeiro distraí-los com magia a longa distância, e em seguida deixar Fran derrotar o Rei e a Rainha. No entanto, o feitiço de fogo do mestre é tão poderoso que derrota todos de uma vez só, e Fran fica chateada, pois ela perdeu a oportunidade de matar o Rei e a Rainha como ela queria. Eles percebem que o Rei Goblin não era o mestre da masmorra, já que a masmorra não desapareceu. Eles acabam encontrando um portão vermelho, e ao entrarem, eles encontram um enxame de besouros gigantes, que são fracos, mas devido ao seu grande número, a batalha começa a ficar complicada. Enquanto o Fran está cortando os besouros em vários pedaços, o mestre localiza seu líder, que está invocando os outros infinitamente. Ele diz a Fran para atacá-lo, e ela salta no ar, e com um golpe de espada, ela o corta ao meio. Após a batalha, Fran sobe para o nível 17. Encontrando mais o portão
portão, Fran e o mestre sentem uma forte presença mágica. Antes de entrarem, o mestre prepara Fran para a luta, aumentando suas resistências mágicas, regeneração e força. O mestre promete a Fran que ele vai preparar uma comida deliciosa para ela se eles saírem vivos. Estando motivada pela comida, Fran promete que ela não vai morrer. Ao passarem pelo portão, eles encontram um demônio alado que lhes dá as boas-vindas. Na guilda, Nell está preocupada com Dona Dronde e Fran na masmorra, e Clint garante a ela que eles estão bem, já que a masmorra é recém-criada e os monstros não devem ser muito fortes. Na parte mais profunda da masmorra, o mestre avalia seu novo inimigo e descobre que seu oponente é um demônio maior, imensamente poderoso. O demônio provoca a Fran, mas ele está impressionado por ela ter sido capaz de chegar até ele. Nesse momento, um Goblin raro extremamente fraco revela que convocou o demônio, e ele é o verdadeiro mestre da masmorra. No entanto, o demônio realmente não o ouve, pois o Goblin o irrita. O demônio invoca uma espada poderosa, e o mestre reconhece que é uma arma perigosa. Ele percebe que precisa se fortalecer com mana, para bloquear os ataques ferozes do demônio para não se quebrar. Usando a habilidade de Lâmina da Aura, Fran derruba a espada do demônio e salta para o ar para atacá-lo. No entanto, o demônio chama sua espada de volta à sua mão instantaneamente e bloqueia seu ataque e joga Fran em direção ao chão. De repente, ele aparece atrás dela e corta suas mãos fora. Usando sua telecinese, o mestre voa para salvar Fran do próximo ataque do demônio e lança um feitiço de muralha de fogo para afastá-lo. Rapidamente, ele cura as mãos de Fran com magia de cura máxima e diz a ela que tudo ficará bem. O demônio começa a desaparecer e reaparecer continuamente, atacando e infligindo vários golpes a Fran. O mestre percebe que ele está usando a sombra de Fran para se mover. Prevendo seu próximo ataque, Fran salta para o ar e o atinge com uma habilidade chamada Onda Sônica, combinada com a presa venenosa. No entanto, o demônio acaba não se incomodando e a ataca com uma magia de explosão negra. Quando o demônio percebe que as técnicas de espada e agilidade de Fran são melhores do que a dele, ele atinge Fran com um feitiço chamado Tomador de Habilidades e declara que ele tirou suas habilidades de esgrima. Ele ataca novamente, no entanto, Fran consegue bloquear seu golpe e continua lutando. Acontece que o demônio não pode roubar suas habilidades, afinal elas são habilidades do mestre que ele as compartilha com ela. Ficando entediado, o demônio diz que quer acabar logo com a luta para que ele possa se divertir destruindo a cidade fora da masmorra. O demônio começa a carregar uma poderosa bola de magia negra e lança a bola de energia negra na Fran, que mal consegue se esquivar. Fran estando completamente exausta, o mestre quer que ela fuja, mas Fran se recusa a fugir, mesmo sabendo que ela não é párea para o demônio. Ela não quer deixá-lo destruir a Lessa, onde seus novos amigos estão. Então o mestre percebe que Fran não quer só se tornar mais forte, mas também quer proteger os outros. Como seu mestre, ele não quer segurá-la e a apoia. Enquanto Fran continua se esquivando dos ataques cada vez mais imprudentes e destrutivos do demônio, o mestre está pensando em maneiras de derrotá-lo. De repente ele se lembra que Dona Dronde disse uma vez que quando o mestre da masmorra é derrotado, todos os monstros dentro da masmorra desaparecem. Então eles mudam seu alvo para o Goblin, e eles começam a bombardeá-lo com várias bolas de fogo, mas o demônio maior o protege com sua barreira. O mestre diz a Fran que ele descobriu que após o demônio lançar um feitiço poderoso, ele precisa de 3 segundos para recarregar sua mana. Os dois criam uma estratégia, e depois que o demônio lança um feitiço, Fran lança o mestre em direção ao Goblin, enquanto ela usa sua magia de fogo. O demônio tenta interceptar o ataque do mestre ao Goblin, mas de repente ele muda rapidamente seu curso, pegando o demônio de surpresa, e se lança em direção ao cristal do demônio, mas ele consegue pegá-lo no último segundo. No entanto, o mestre canaliza toda a sua magia para impulsioná-lo, dessa forma perfurando o demônio e destruindo seu cristal. Ao ver a derrota do seu poderoso demônio, o Goblin fica assustado. Ele se prepara para invocar outro demônio, mas Fran o mata, desativando o núcleo da masmorra. Pouco tempo depois, Dona Dronde e os outros aventureiros chegam, e o mestre guarda a espada do demônio na bolsa dimensional. Ouvindo que Fran derrotou tanto o mestre da masmorra quanto um demônio maior, todos estão impressionados, e Dona Dronde fica aliviado por ela estar viva. Ele começa a repreendê-la por não ouvi-lo, que é perigoso agir por conta própria, e começa a ditar as 10 regras da guilda. Depois, todos estão voltando para a guilda, e o mestre percebe que Fran já está no nível 25, que é mais do que o dobro do nível que ela estava antes de entrar
entrar na masmorra. Fran está cansada depois de ouvir as repreensões de Donaldron, mas o mestre a lembra que ele vai fazer uma comida deliciosa para ela, e Fran se anima novamente. Após maximizar suas habilidades, eles desbloqueiam as habilidades de arte da espada mestra e técnica da espada mestra, juntamente com a espada elementar, que lhe permite encantar sua espada com vários elementos. Tendo absorvido o cristal do demônio maior, eles também ganharam o poder de tomar habilidades. Mais tarde, Fran se encontra com Clint em seu escritório, e ele agradece a ela por derrotar o demônio maior. O corpo do demônio foi recuperado pela guilda, mas Clint está curioso para saber aonde o cristal do demônio está. Fran diz que foi destruído quando ela matou o demônio. Clint começa a desconfiar dela, mas como os espíritos estão mais uma vez dizendo que ela não possui mais intenções, ele deixa passar. De repente, um grande cavaleiro loiro entra na sala e acusa a Fran de ser mentirosa.